Olá, galerinha. Eu vou estar sua monitora de vocês, Carolina de Paiva. Tô no terceiro semestre. Deixei meu contato, para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar. Então, também vocês podem estar perguntando pelo grupo. Bom, eu fiquei responsável por passar aula para vocês de ensaio clínico de estudo de intervenção, né? O que é o estudo clínico? Primeira coisa, quando você pensa em estudo clínico, você tem que lembrar de intervenção, certo? Os estudos clínicos, eles permitem, né, um delineamento ideal para a avaliação tanto da efetividade quanto dos efeitos colaterais de novas formas de intervenção. Ou seja, o estudo clínico, a intervenção, ela vai avaliar tanto a efetividade de algo quanto os possíveis efeitos colaterais daquilo que está sendo testado, certo? São estudos controlados e onde o pesquisador intervém, ou seja, existe intervenção. Quando a gente fala que existe intervenção, a gente tem que logo pensar, poxa, então deve existir uma série de restrições. Sim, existe uma série de restrições porque envolvem intervenções à saúde das pessoas, certo? Então, assim, todo estudo de intervenção, ele passa por todo um protocolo, ele tem que ter sido aceito, enfim, é toda uma história para poder ele acontecer, certo? E dentro do estudo clínico, a gente tem algumas fases, certo? Quando a gente vai testar, por exemplo, uma droga, para ela estar no mercado circulando, existem várias outras etapas ao qual ela tenha passado para ela estar nas nossas prateleiras, né? Dentro dessas fases de estudo clínico, existem 4 fases, certo? A primeira fase, a gente tem que pensar que nessa fase já existiram estudo prévio, já existiram pesquisas de literatura, já existiram estudos pré-clínicos, certo? Estudos com animais. Ou seja, eu já sei mais ou menos o que aquela droga ela vai fazer e eu já acredito que ela tem um benefício, eu já acredito que eu vou conseguir alcançar o que eu planejei, certo? Então, nessa primeira fase, quando a gente fala de estudo clínico, ela é uma fase, na verdade, para avaliar qual é a dose que eu vou utilizar, qual é a dose aceitável, quais são os efeitos colaterais que eu vou encontrar. Aqui eu não estou querendo avaliar ainda se ela vai funcionar, não. Na verdade, aqui o que eu estou querendo avaliar é qual é a dose, mais ou menos, que eu vou ter que estar utilizando e quais os possíveis efeitos colaterais. Já na segunda fase você já está querendo começar a avaliar a eficácia daquela droga, certo? Só que ela é testada com uma pequena escala da população, né? Ou seja, ela ainda é muito pequena. Já na terceira fase, não. Na terceira fase, a gente já tem um tratamento em grande escala, tá? E na quarta fase, já é a fase onde esse fármaco testado, por exemplo, né? Ele já está na prateleira, tá? E aí você tem a parte de farmacovigilância, que eu posso não identificar, mas com um longo prazo eu identificar alguma alteração e avaliar o custo-benefício, né? Então, assim, essas são as fases de estudo de um ensaio clínico, certo? Só que não, a pesquisa clínica não é o único tipo de pesquisa experimental que existe, certo? Não é só droga. Quando a gente fala de estudo experimental, a gente está falando de uma intervenção. É, o mais conhecido são os estudos dos ensaios clínicos. Aí, dentro dos ensaios clínicos, a gente tem as 4 fases. Beleza, mas em síntese, o que é o ensaio clínico? O ensaio clínico são estudos que realizam experimentos e que realizam intervenções, certo? Dentro de um estudo, de um ensaio clínico, eu tenho que ter pelo menos 2 grupos, né? Eu tenho que ter 2 grupos, na realidade. Eu tenho que ter o grupo disposto, que na verdade vai ser o grupo experimental, onde eu vou testar alguma coisa, e eu vou ter que ter o grupo não exposto, que vai ser o grupo controle, é o grupo placebo, certo? Então, aqui, o que vocês têm que estar atento? O pesquisador vai intervir e pode ser randomizado ou não. Só que, se a gente falar que o estudo não é randomizado, ele vai ter um viés enorme, certo? Então, assim, quando a gente fala de estudo não randomizado, a gente tem muito viés, então não é interessante. Beleza, mas que diabo é randomização? A randomização nada mais é que vai ser a alocação completamente aleatória de indivíduos para o estudo. Eu acabei de falar que existem 2 grupos, né? O grupo teste e o grupo controle. Então, a randomização é a colocação de indivíduos de forma aleatória em cada grupo, certo? Por quê? Porque isso vai ser imprescindível para a gente estar evitando viés. Porque eu vou dar um exemplo aqui, bem grosseiro mesmo.
eu vou pegar a professora Daniela e o professor Luciano e vou pegar 2 de vocês, certo? Então, o que eu vou testar? Eu vou testar uma substância que eu acho que vai aumentar a capacidade do entendimento de epidemiologia. Aí eu vou testar e depois eu vou avaliar. Gente, logicamente, quem vai ter o melhor resultado? Professora Daniela e professor Luciano, lógico. Por quê? Porque eles já estudaram isso há muito tempo. Eles são profissionais dessa área, certo? Então aí eu tive um viés. Por quê? Porque eu escolhi quem está em cada grupo. Isso eu não posso. Então a randomização é justamente para evitar a ocorrência desses viés, certo? Então, assim, beleza, já sei o que é randomizar. Tá. E qual é a diferença de um estudo clínico para o estudo observacional? Bom, a diferença básica é que eu vou ter que ter uma intervenção. Estudo clínico tem que ter intervenção, certo? Tem que ter randomização, porque se eu não randomizar, eu vou ter muito viés. Beleza, e como é que é feita essa randomização? Essa randomização é feita pelo computador, então a gente não tem que se preocupar, quem faz isso aqui é o computador. Ele vai escolher de forma aleatória quem vai participar do grupo 1 e quem vai participar do grupo 2. Beleza? Além disso, eu tenho também a randomização estratificada. Como é que funciona? Isso aqui é para a gente conseguir dados mais homogêneos, certo? Porque se você parar para pensar que você vai comparar duas variáveis, por exemplo, vou comparar mulher com homem. Tá, eu posso fazer isso. Mas primeiro eu tenho que partir de comparações mais homogêneas para me depois comparar populações, amostras menos homogêneas, certo? Então, assim, quando a gente fala que eu tenho aqui 600 homens, dentro desses 600 homens, eu vou ter 360 jovens e 240 idosos, certo? O que eu vou ter que ter aqui? No grupo de jovens, nesses 360, eu vou ter que ter um grupo controle e eu vou ter que ter um grupo teste. Por quê? Porque eu quero primeiro avaliar aqui os jovens com jovens. Eu vou ter que ter um grupo controle aqui e um grupo teste aqui, porque eu quero avaliar idosos com idosos, isso homem, certo? Mas eu também depois eu vou avaliar eles em conjunto. Então, quando eu falo em randomização estratificada, eu vou criar subgrupos, certo? E pode ser com relação ao sexo, pode ser com relação à idade, pode ser com relação à profissão, pode ser com relação a qualquer coisa, certo? Isso é para tornar os dados mais homogêneos, ok? Beleza. Como é que vai ser feita a seleção dos grupos? Primeiro, eu tenho que entender que existem 2 tipos de critérios, os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. Lembrando que vocês não devem ser redundantes quando vocês forem descrever algum critério de inclusão e critério de exclusão. Exemplo, se eu digo que na minha pesquisa o meu critério de inclusão é ser mulher, o meu critério de exclusão não pode ser homem, porque é redundante eu dizer isso, certo? Então, assim, o critério de inclusão vai ser o grande, e do grande eu vou ter os critérios de exclusão, vai ser daqueles ali, quem é que eu vou tirar, beleza? Então, basicamente isso, tu vai afunilando, ok? Um exemplo típico de um critério de exclusão, se eu for testar a vacina do Covid, por exemplo. Gente, se eu vou testar a vacina do Covid, é lógico que dentro dos meus critérios de inclusão, eu vou ter que ter pessoas que já foram, que já tiveram o Covid, né? Porque elas já vão ter tido anticorpos. Então, não faz sentido. Então, assim, além disso, eu vou ter que ter uma reprodutibilidade daquele método, certo? Porque quando a gente fala em pesquisa científica, em metodologia científica, a gente tem que lembrar que o estudo que eu estou fazendo aqui, qualquer pessoa pode fazer em outro lugar se ela conseguir fazer tudo que está descrito na minha metodologia, certo? Então, isso é ser reprodutível. Além disso, existem as questões éticas envolvidas, né? Porque eu não posso causar danos aquele meus pacientes, né? Então, assim, existem os critérios éticos que devem ser respeitados, os princípios éticos, né? Não maleficência, beneficência, justiça, né? Então, assim, depois vocês vão ver isso, que todo estudo ele tem que passar pelo comitê de ética, eles têm que ser colocados na plataforma Brasil, eles têm que ser aprovados para eles serem desenvolvidos, principalmente os estudos clínicos, né? Que, como envolve uma intervenção, como vai atuar diretamente na saúde do indivíduo,
Então, é bem mais rigoroso. E aí, como é que é feita a coleta dos dados da amostra? Primeiro, a gente tem que lembrar que todos os dados eles devem ser tratados quando eles forem recebidos, né? E aí você vai avaliar o desfecho daquele dado e traçar um perfil prognóstico de entrada, certo? Só que tem um detalhe. Quando a gente for fazer essa coleta desses dados, é importante que esses dados eles sejam mascarados. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem está coletando esses dados, ele não pode saber qual é o grupo que ele está coletando, certo? Porque ele vai tender a dizer que teve efeito positivo ou teve efeito negativo, certo? Exemplo, eu estou avaliando o uso de uma substância no tratamento da depressão. Aí eu vou ter uma análise subjetiva mesmo. Vou fazer uma entrevista e vou analisar como é que aquela pessoa está se sentindo. Análise totalmente subjetiva. Se aquela pessoa que está fazendo essa análise souber qual é o grupo qual, ela tende a dizer que aquele que tomou a medicação aparentemente está melhor, né, e tal. Então, assim, é importante que exista esse cegamento. Isso em qualquer exemplo. Não, a pessoa não pode estar sabendo. Ah, eu vou testar um fármaco. Aí eu sou a médica, né? E eu vou oferecer pro meu paciente tratamento de, de diabetes. E quando eu ofereço esse tratamento, eu tenho que oferecer aquele tratamento sem dizer qual é qual, né? Para mim não saber, nem para mim poder analisar de forma mais fidedigna, né? Evitando assim um viés, certo? Então, é muito importante esse cegamento, esse mascaramento, que é o que? Não saber qual é o dado que eu estou coletando, de a que aquilo se refere, qual grupo ele está, beleza? Além disso, tem o tamanho da amostra. O que é isso, tamanho da amostra? O tamanho da amostra lembrando que uma amostra, ela deve ser representativa da população, certo? Então, uma amostra ela deve ser suficiente para representar aquela população. E essa amostra ela vai ser calculada através de dados estatísticos, tá bom? Então, assim, se eu estou falando que eu quero uma amostra e ela tem que ser representativa, então depende da minha população. A representação, minha amostra de Fortaleza é totalmente diferente da minha amostra do número de estudantes de medicina da Christian, por exemplo, né? Ou então, do número de estudantes de medicina do Brasil, entendeu? Totalmente diferente. E esses dados são todos calculados por estatística, né? Vocês devem lembrar da questão do P, né? O P, para ele ser significativo, ele tem que ser representativo de 95%, ou seja, o P tem que ser menor que 0,5. Então, quando eu vou analisar, quando eu vou dizer qual é o tamanho da amostra, eu tenho que levar essas coisas em consideração. Qualquer coisa, se vocês tiverem curiosidade, quiserem ver, vocês colocam lá na internet, calculadora, população amostral. Aí você coloca o tamanho da sua população, qual a porcentagem que você quer, né? Quanto representativo você quer, e aí ela mesmo faz os cálculos, tá? Vocês não precisam saber, vocês só precisam saber a importância de você realizar o cálculo amostral, né? A importância de você ter um tamanho amostral, para que qual é o tamanho, ele tem que ser suficiente para representar aquela população. Ponto. Além disso, a gente tem o chamado crossover, né? Crossover, ele pode ser planejado ou não. Crossover o que é? É a troca, né? Como a gente vê na genética. Exemplo, randomizei, eu vou ter dois grupos. Um grupo que vai estar realizando um tratamento novo e um grupo que está realizando um tratamento que já existe. Tá? E aí eu vou testar. Pá. E depois eu vou pegar esse mesmo grupo, esse grupo aqui, ó. Esse grupo que já que tratou com a medicação que já existe, eu vou colocar ele para tratar com essa nova. E esse aqui que tratou com a nova, eu vou colocar ele para tratar com a antiga. Ou seja, aqui, quando eu estou falando do grupo, esse grupo ele vai ser no momento teste e no momento controle. Então, dependendo do momento do estudo, ele vai ser teste e dependendo do momento ele vai ser controle. Basicamente é isso, certo? Isso tudo eu fiz planejado, como o próprio nome diz, planejado, certo? Além disso, posso ter um crossover não planejado. Como é que ocorre? Da mesma forma, você fez a divisão, tratamento cirúrgico, tratamento clínico, certo? Só que o que acontece? Às vezes, aquela pessoa que foi indicada tratamento clínico, ela vai necessitar de uma cirurgia. E aqui, às vezes, a pessoa que necessitou, que está no grupo de que vai receber o tratamento cirúrgico, não vai querer fazer cirurgia. Então, aqui você teve um crossover, você tem pessoas do grupo
do tratamento cirúrgico, que depois transformaram em grupo de não tratamento cirúrgico, certo? Então, é você ter, às vezes, um grupo que tá num grupo e tá no outro depois. Basicamente é isso. Com relação ao delineamento fatorial. O delineamento fatorial é só para você economizar o seu tempo. Você vai testar duas coisas ao mesmo tempo. Beleza? E aí aqui a gente tem um delineamento 2x2, mas ele pode ser até mais. Você pode testar várias coisas ao mesmo tempo. Quanto a essas coisas aqui, você não precisa se preocupar tanto, porque não cai. Com relação aos problemas, na verdade, o que vai cair aqui é só para vocês entenderem quais são as características do estudo clínico, né? E aí, vamos lá, continuando. Problemas dos ensaios clínicos. Quais são os problemas? Todo estudo clínico realizado no Brasil, né? Porque fora a gente sabe que pode. No Brasil, todos os estudos são voluntários. Então, assim, a pessoa pode começar, eu quero fazer. E no meio do estudo ela diz, eu não quero mais. Pode acontecer, então você vai ter uma perda. Além disso, pode não ocorrer a adesão ao tratamento, que é um critério muito que merece destaque, né? Porque assim, eu tenho que estar avaliando se aquelas pessoas estão fazendo o tratamento conforme era para ela fazer, porque senão elas vão ter que sair do estudo, certo? Além disso, existem os visitantes casuais, fatores casuais que podem estar interferindo nesse estudo. Eu estou testando uma coisa e a pessoa faz uso de outra coisa que pode interferir no meu resultado, mas eu não tive como identificar isso. Então pode acontecer, né? Ainda mais quando a gente está falando de pessoas. Se a gente estivesse falando do estudo pré-clínico, era mais difícil a gente ter esses visitantes casuais. Mas quando a gente está falando do estudo clínico, propriamente dito, a gente pode ter mais essas interferências. E aí, então, sempre, em todo momento, a gente tem que avaliar a adesão e não adesão do paciente, né? Porque a não adesão vai fazer com que ele saia do estudo, certo? E além disso, a natureza das doenças, elas interferem no, no, no desenvolvimento do estudo, né? Porque tem doenças que têm uma extensão maior, tem outras com extensão menor, e que podem estar influenciando aí nos resultados do ensaio clínico. Beleza. Última parte desse estudo que vocês têm que saber para essa primeira aula aqui. O que é isso aqui? Número necessário a tratar. Aqui você vai fazer ao final do seu estudo, certo? Você fez seu estudo clínico, aí você teve um bom resultado, tá bom? Aí quando você faz o seu estudo, que você tem um bom resultado, você vai fazer esse cálculo aqui, que é o número necessário a tratar. O que é isso? Isso aqui foi uma medida que é criada pela Anvisa, tá bom? O que isso aqui vai significar? Bem simples. Vai significar um número de pessoas que você tem que tratar para que você tenha tido um efeito favorável, tá bom? Então, assim, o que tem que ficar aqui? E quanto menor o número necessário a tratar, melhor o resultado. Por quê? Porque o que significa o número necessário a tratar? Quando eu digo que meu número necessário a tratar é 1, o que eu tô querendo dizer? Que eu tratei uma pessoa, que eu tive que tratar uma pessoa para me ter um efeito benéfico, para me ter um efeito favorável. Aqui eu coloquei um exemplo, né, até para facilitar a matemática, eu coloquei números fáceis, tá? Então eu coloquei um grupo de intervenção, e nesse grupo de intervenção eu vou ter 50 pessoas. Coloquei um grupo de controle, que eu vou ter também 50 pessoas. Desse grupo de intervenção, o que eu tive um bom resultado foi 40 pessoas. E o que eu tive um resultado ruim foi 50 pessoas. Logo o que você consegue identificar aqui? 80% da população do grupo de intervenção teve um resultado bom, certo? Porque não é 50, eu não tive 40, logo 80%. Beleza? Beleza. No grupo controle, foi meio a meio, ou seja, 50%. Ou seja, 50% eu tive um resultado favorável. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Simples. Eu vou pegar um número de pessoas, vou pegar vou dividir pelo quê? Vou dividir pela subtração do grupo de intervenção pelo grupo controle, que tiveram resultados favoráveis. Eu não disse que aqui teve 80%, eu não disse que aqui teve 50%, ou seja, 0,8 menos 0,5 dá 0,3. Aí eu vou pegar e vou dividir. 1 dividido por 0,3, quanto é que dá? Dá 3,3333, né? Dá uma dízima. E aí o que eu faço? O que isso quer dizer? Que eu tive que tratar
3,33 pessoas para me ter um efeito benéfico, certo? Basicamente isso. De importante que vocês têm que saber, isso é bem tranquilo. Lembrando que quando vocês forem, como é que vocês vão ser avaliados, né, nessa parte? É só saber identificar, diferenciar os tipos de estudo, né? Saber o que é esse número necessário a tratar, quando ele é bom, quando ele é ruim. Por exemplo, é melhor ter um número necessário a tratar de 10 ou ter um número necessário a tratar de 20? De 10, né? Quanto melhor, quanto menor, melhor. Então, assim, é bem tranquilo. Eu vou depois tentar selecionar umas questões e aí eu mando pra vocês. Aí eu vou fazer aqui, peraí. Opa.